Ok. Pessoal, então, a gente está fazendo dando continuidade aí aos estudos. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tá tendo som da sua casa, um latido de cachorro ao fundo. É, nós vamos remodelar, não, entrar em reunião para fazer quais serão os próximos assuntos, né? E como esse mês nós estamos tendo só uma aula, então eu achei apropriado a gente falar um pouco sobre essa questão da ansiedade, tá? Ansiedade na Bíblia. Vou trazer aqui alguns conceitos aqui tranquilos aí para vocês. Estão me ouvindo? Então, né? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo Ah, sim. beleza. Então, pessoal, vamos lá. Lendo aqui, ó, um pedacinho desse PDFzinho que eu estou trazendo para vocês, depois eu mando lá no grupo, né? Diz aí, ó, sobre a questão da questão de ignorar, né? A Bíblia não ignora o sofrimento emocional, que isso fique bem claro, tá? Personagens como Davi, Elias, Jó, Paulo e até os discípulos enfrentaram angústia, medo e pressões intensas, tá? Entretanto, a Escritura sempre aponta para uma verdade maior. Deus não apenas vê a ansiedade, ele oferece alívio e direção. Então, eu trouxe um texto aqui para a gente ler, que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, do 25 ao 34. Vou abrir aqui. Vocês aí abram também, por favor, em Mateus 6, né? Mateus 6, do 25 ao 34. Vamos ler o texto base desse nosso estudo, um estudo bem sucinto, bem direto ao ponto. Vou esperar vocês abrirem um pouquinho aí. Mateus está no Novo Testamento, primeiro livro. Diz assim, de palavras de Yeshua, palavras de Jesus dizendo: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto o que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, podem acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Esse versículo 27 aqui é muito poderoso. 28. E com roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, 29, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo que. Deixa eu admitir aqui o Carlos. De fato, peraí. Por isso não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar seu reino, ah, e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 até o 34, tá? Você pode meditar nele um pouquinho melhor.
Ansiedade, a palavra ansiedade, né? Que em grego a gente tem aí, tá até na apostila aí para você, tá aí também na sua tela. Meriná seria essa aí, talvez a pronúncia melhor para nós na transliteração. Está dividido, o significado disso é estar dividido entre dois pensamentos, puxando em direções opostas. A ansiedade é o coração dividido entre preocupação e a confiança em Deus. E aí tem um texto que a gente deu aqui, que é o de Mateus 6, 25 a 34. Porém, note porque essa definição bem clara aí sobre essa questão de estar puxando para dois pensamentos, ou estar indo para uma direção, indo para outra direção, o que traz preocupação, o que gera, então, angústia, ansiedade, por aí vai. Vamos dizer assim, o contexto desse texto que a gente leu está versículos acima, e eu quero convidar você a ler, não está aí, mas eu quero que você leia comigo o 24, tá? Porque isso está atrelado a tudo que a gente entende sobre até mesmo questões de idolatria, questões de controlar a mente sobre o pensamento negativo e o positivo. Sempre vai haver um lado, sempre vai haver o outro. A gente conhece, sempre vai haver a Yetzirará, a má inclinação, e Yetzeratov, a boa inclinação. O versículo 24 diz, para você consolidar aí o texto, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, né? Ou odiará um, e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí, então, ele entra a partir do versículo 25, falando sobre a questão da ansiedade, sobre a questão do cuidado de Deus e das nossas preocupações e aquilo tudo que a gente necessita, da gente estar descansando em Deus, estar confiante em Deus em relação a isso. Ele trata sobre todo esse contexto aí, apontando para a busca do reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o versículo 24 ele traz justamente essa condição ímpar no sentido de que não se pode servir a dois senhores. E aí a gente traz esse conceito para a mente humana, que tende a estar de um lado, tende a estar do outro, tende a estar para um lado positivo, tende a estar para o lado negativo. É claro que seria o ideal para a gente, né, estar o tempo todo pensando, né, em coisas positivas. Mas é claro que os nossos pensamentos, muitas das vezes, eles rondam aí, né, pensamentos negativos que vêm até nós, né, que acabam vindo à nossa mente. E quando a gente olha esse texto de Cristo falando sobre a questão do cuidado de Deus e do descanso que a gente tem que ter em Deus, aponta diretamente, através do versículo 24, para a questão mesmo de estar servindo a dois tipos de Deus. Uma hora acreditamos em Deus, outra hora acreditamos naquilo que é material. Uma hora cremos que Deus sustenta todas as coisas, outra hora temos nossas dúvidas em relação a isso e temos certeza que também nós precisamos fazer algo para poder avançar e acabar conseguindo. Tudo isso faz parte do grupo de entrelaçamento de pensamentos e condições humanas que nós, como seres humanos, necessitamos no nosso dia a dia. Mas Yeshua, ele deixa claro aqui sobre a questão de que a nossa base principal, né, de condição, de confiança, de fé e de pensamento entrelaçado a isso tudo, tem que estar em Deus. E ele dá aqui alguns exemplos, né, como você já viu, sobre os lírios do campo, sobre a questão das aves do céu e por aí vai. Essas condições que, mesmo eles não trabalhando, né, não se dedicando a algumas questões, que nós, seres humanos, temos constantemente de fazer isso desde que, né, o homem errou no Éden lá, e aí
Deus, né, o condenou a, através do seu trabalho, ter o seu sustento, então nós temos essa preocupação muito maior do que todos os outros seres existentes, né, dentro desse globo terrestre. E aí Deus aponta e mostra. Agora, essa condição, ela é fácil? Essa condição, ela vamos dizer, como é que se fala? Ela é palpável? É possível alcançar essa condição de descanso em Deus? Sim, é possível alcançar. Mas até mesmo os mais experientes dentro dessa área, né, têm suas questões, têm suas limitações, têm suas dúvidas. Normal. Mas o principal relacionado a isso está em não se deixar dominar por elas. Ansiedade como peso da alma. Então, eu separei alguns tópicos aí. Provérbios 12, 25 diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Vou repetir: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Veja, a ansiedade no coração. Coração, não aquilo que está palpitando no seu peito, batendo no seu peito aí, mas a gente já sabe que no hebraico, a gente já tratou algumas coisas sobre isso, coração está ligado à mente humana, está ligado ao lado esquerdo da mente, voltado a binar, a entendimento. Então vamos trocar aqui. A ansiedade no entendimento do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Vou repetir: a ansiedade no coração do homem, quer dizer, a ansiedade no entendimento do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A gente sabe que o entendimento ele é marcado pelo quê? Pela razão. Né? A gente tem Hokmah, do outro lado, que a gente já falou em hebraico, que significa sabedoria, ou a inspiração divina, aquilo que vem de cunho inspirativo da parte da própria Sheifá, da inspiração divina, né? Da Shekhinah, do Espírito de Deus, enfim, daquilo que é especial, né? Que conectado ao entendimento, né, transforma-se aqui nesse plano físico. O entendimento, então, seria responsável por gerar essa estrutura de Sheifá, de inspiração. Ah, tive uma ideia. Como eu vou projetar essa ideia nesse mundo? Entra o entendimento em ação, projeta essa ideia para o mundo físico. Então, note o que o Salomão está falando em Provérbios 12, 25, que a ansiedade, quando ela está justamente no entendimento do homem, é aonde o abate. Por quê? Porque justamente o homem, quando ele está com o seu entendimento contaminado pelas limitações desse plano físico, é onde ele não consegue projetar também neste plano físico aquilo que tem que ser projetado para que possa acontecer e gerar uma forma concreta para que possa solucionar o seu problema. E com isso, a sua mente ela fica o quê? Ela fica turbada. Então ele não consegue gerar algo de concreto para resolver o seu problema. Por quê? Porque a ansiedade o domina, a angústia o domina, o medo o domina e por aí vai. Então, a ansiedade como peso na alma, que estou trazendo aqui, traz justamente esse entendimento de que o lugar aonde ela acaba se localizando, se firmando, se estabelecendo, é justamente nessa parte da mente, na parte do entendimento. E nós estudamos há semanas atrás, há meses atrás, justamente sobre o Ruach e as 6 manifestações. E a gente falou muito sobre a questão do quê? Do entendimento também. Nós falamos sobre a sabedoria, falamos sobre a manifestação de entendimento. Então, é uma área que a gente precisa trabalhar. Tá? Então, né, a gente sabe sabedoria, entendimento, conselho do lado de sabedoria, fortaleza do lado de entendimento, não é isso? Então, conhecimento do lado de inspiração, de Hokmah, de sabedoria, e temor do lado de entendimento. Então, está tudo voltado a isso. São áreas que nós precisamos trabalhar em nós, independente do tempo de comunidade, de igreja, independente se é crente há muito tempo ou não, se é espiritual demais ou não, não importa, tá?
Porque, como foi dado exemplos aqui acima, nós temos personagens, Davi, Elias, Jó, Paulo, e até os discípulos enfrentaram angústia, medo, pressões intensas, e até, por que não dizer, o próprio Yeshua, quando estava em sua forma de matéria, estrutura humana. Deus como resposta à ansiedade. Então vamos lá. Bom, temos aí 1 Pedro 5,7, que diz, tá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir. Lançando sobre ele quem? Sobre o Eterno, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora note, esse lançar sobre ele toda a vossa ansiedade não é ficar orando para que Deus resolva problemas. Veja bem, não é para ficar orando para que Deus te tire de situações. Não, é lançar. O que é lançar? É descansar. Como é que lança? Hã? Por exemplo, um exemplo aqui, um rio e um pescador. Ele pega a sua, como é que fala? O seu anzol, coloca ali o peixinho pequeno para poder jogar para pescar, né? Coloca a isca ali e ele joga na água, né? Porque muita gente lançou-se aí um tempo atrás, né, um negócio de meme. Tá estressado? Vai pescar, né? Tá com raiva? Vai pescar e tal. Por quê? Porque estaria lançando e o quê? Aguardando, descansando, relaxando, até que o peixe venha e abocanhe ali a isca, então ele possa tirar da água. Ou seja, descansar é isso, né? Experimento para a gente. Né? É o que nós, por exemplo, podemos lançar. Um experimento que a gente pode fazer é na pia de casa, né? Pegar aí alguma coisa que você sei lá, um caroço de feijão, de arroz, alguma coisa assim, encher a pia de água, jogar ele ali, depois abrir lá embaixo, deixar. Ou seja, lançou, a água levou, lançou, descansou. Pronto, ponto final. Esse seria o ideal nesse sentido do texto. Não é simplório a leitura dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, eu li muito básico, preciso me aprofundar para entender isso. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele é detalhista, o apóstolo Paulo. Ele diz de coisa alguma. O que é coisa alguma? É nada. Nada. Mas apresentem tudo a Deus em oração. E a paz de Deus guardará o seu coração. Está resumido aqui, né? O versículo 6 e 7. Eu vou até abrir aqui para a gente ver se tem aqui mais algum contexto dentro de Filipenses, capítulo 4. Estou abrindo aqui Atos, Romanos, Efésios, Filipenses. Filipenses 4, 6 e 7. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês, tá? Olha como o texto ele é enriquecido. 5, 6. Não vos inquieteis com nada, aqui na versão, né? Não andeis ansiosos com nada, mas apresentai a Deus com todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ações de graça. Olha só, a falta do texto completo ali na apostila, no PDF, como faz diferença para quando a gente abre o texto. Mas sim em ações de graça. O que são ações de graças? É agradecer, ter gratidão a Deus constante, tá? Inclusive, essa semana nós entramos em 21 dias aqui com alguns alunos de Brasília, de 21 dias só de agradecer. Tinha muita gente ansiosa. Falei, pessoal, vamos passar aí 21 dias agradecendo. 3 horários, manhã, tarde e noite. Salmo A, Salmo B, Salmo C. Só agradecer. Ah, mas eu não tenho tanta coisa para agradecer. Ah, tem. Tem. A começar já pelo ar no pulmão de manhã ao abrir os olhos. Já tem muito que agradecer. Tá? Então, vamos criar maneiras de visualizar
bênçãos, coisas que nos alcançam constantemente e nos fazem agradecer, sermos gratos a Deus constantemente, tá? Continuando a leitura aqui, ó. Então a paz de Deus, tá? Versículo número 7, que excede toda a compreensão, ou na versão entendimento, olha o entendimento aí, que vai trazer tranquilidade, guardará os vossos corações, olha aí, entendimento e pensamentos em Yeshua. Guardará o vosso coração. De novo, o entendimento, o centro da ação. Ok? Exemplos bíblicos de pessoas ansiosas. Elias enfrentou medo e exaustão. 1 Reis 19. Depois você lê com calma sobre isso, porque fala aí justamente sobre assuntos até profundos. Eu até separei esse texto aí para a gente ler no final, um pedacinho, né? Davi conviveu com perseguição, Jó com perdas extremas e Paulo com grandes pressões. 2 Coríntios 12, 9. Esse texto a gente pode ler. Abra aí comigo, 2 Coríntios 12, versículo de número 9. É um pouquinho antes, né? 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Então, dois livros antes, tá? Versículo de número 9. Veja aí o que diz o texto. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com tanto ânimo, né, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que para que pouse sobre mim a força de Cristo. Então, situações aí, né, difíceis que foram enfrentadas a ponto de Paulo estar falando sobre isso. Todos receberam o direcionamento de Deus e foram fortalecidos. Então, uma das coisas aí que eu já quero declarar sobre nós em nossa aula de hoje é que você seja fortalecido em Deus, né? Que as fortalezas de Deus estejam em você, que você seja fortalecido em todas as áreas. Ok? Práticas bíblicas para vencer a ansiedade. Vamos lá. E aí eu vou pedir para algumas pessoas abrirem o texto aí, tá? Cadê, Bibi? Oi? Para que não tem. Tem alguém falando aí? Tá. Que a gente tem aí, ó, práticas bíblicas para vencer a ansiedade. Então, deixa eu ver, o Anderson tá aí? O Anderson tá aí, deixa eu ver, iPhone na região, tal. Vamos lá. Alessandra, Daniele, Érica, Flávia, Garcia, Gemerson, J. Tá, então tá. Vamos lá. Então, ó, Salmo 62, versículo 8. Abre para mim o Anderson, né? 2 Coríntios 10, 5. Pode abrir a Suelen. Salmo 1, tá? Olha, Eu deixa vou eu ler sentir. Oi? Pessoal, deixa eu ver aqui quem tá com o microfone aberto. Vocês estão aí? Sim, pode continuar. Tá. Tem mais um texto aí. Quais o texto que estão falando aí, pastora Noíse? Você fechou um pouco, tá só a metade do texto. Então, eu vou sair e entrar de novo. É rápido, tá? Tá bom. Sair da reunião.
Eu não sou o host. Eu acho que ele fez besteira. Carlinhos, veja aí se tá Hum? aparecendo para você para admitir o Marcelino, fazendo favor, porque você Ah, tá tá. como host. Aceita ele aí. Está. Estava. Admiti. Oi. Pronto, obrigada. Voltei? Voltei. Voltou. Então tá. Só que Então, você não tá como host, tá? Você vai ter que tá. reclamar ali você coloca lá no Carlinhos reclaim host. Aí vai vir para você. Tá. Carlinhos, somente o Uhum. anfitrião pode compartilhar. Então, você vai ter que. Carlos Arlete, é isso? Isso. Aí o que que eu faço? Clique em cima e vai aparecer Reclaim Host. Hum, Apareceu? não, ainda não. Não? Então, Carlinhos, clique em cima do Oi. Marcelino, clique em cima dele nos três pontinhos e coloca assim: acha um campo que está escrito host, Host, ou Oi, coitado do Carlinhos. vê se você consegue achar isso aí. Áudio, participante, chat. Vê se tem host ou. Eu não sei em português qual que é a palavra. Não tem. Fala tudo que aparece Tá. aí. Parece, Anfitrião. aparece. Anfitrião, isso, anfitrião tem? Tornar Marcelino anfitrião. Vê se aparece essa opção. Você clica em cima dele. Não, está aparecendo só a foto de quem está. E em cima do Hum, nome dele. Vai Vamos em ver. cima do nome. Vai em cima do nome dele. O nome dele é iPhone. O dele tá só iPhone. Ah, eu iPhone. fui. Aí você clica com o botão direito em cima dos três pontinhos e vê o que que aparece de opção. O que que vê se aparece aí? dá. Quais são as opções que aparecem? Seu A gente já tá microfone. a gente já Ó, tá no final. a Flávia, pode ficar tranquilo, Carlinhos. Você só vai Tá. precisar depois devolver para mim de algum jeito, porque senão a gente não consegue encerrar. Marcelino, a Flávia me mandou aqui a foto da tela, aí eu tenho aqui os textos que faltam. Uhum. Quais os textos que faltam aí? Eu vou falando por É, aqui. então, o Salmo 62:8 já é o Roy. Uhum. 2 Coríntios 10:5 você designou para quem? Suelen, tá aí Suelen, ela? Tá. tá. Salmo primeiro você Eu vou ler designou esse quem? pedacinho, Tá. O que é um próximo salmo é grande. Filipenses 4:6. Tá. Esse pode ser você mesmo. Tá. E Eclesiastes 4 do 9 ao 10. Eclesiastes 4, 9 ao 10. Vamos Isso. deixar, então. O Anderson já tá, né? A Já. Érica. A Érica ajuda a gente. Tá. Vamos lá. Salmo, vamos começar pelo primeiro. Mas o que diz o primeiro? É Tem o uma Salmo frase sessenta e aí. dois oito. Sim, mas o que diz aí é sobre o quê? A foto. Reconheça suas preocupações diante de Deus. Perfeito. Quem tá com essa leitura? É o Roy. Vai lá, Roy. Oi, tá ouvindo? Sim, perfeito. 62:8. Confia sempre em Deus, ó povo meu.
Perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Olha aí. Então, Salmo, gente, foca no coração, tá? Mente. Olha o que ele está dizendo aí, né? Confia sempre em Deus, né? E coloque o seu coração. Entendimento, tá? Então, ou seja, o entendimento é a base para a limpeza de todas essas questões que a gente está tratando sobre ansiedade, angústia, por aí vai, tá? Segunda leitura. Oi, boa Substitua o noite. medo por fé. Subestime o quê? Substitua o medo por fé. Agora é a Por Suelen que vai ler. fé. Vai lá, Suelen. Boa noite. Boa. 2 Coríntios 10:5. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Perfeito. Leram aí entendimento? Levando todo o entendimento, certo? A ser cativeiro por Cristo, né? Ou seja, substituindo o quê? Questão de altivez. Que é altivez, né? Está dizendo que fala dentro do texto, a gente já estudou sobre isso, que são sofismas e argumentos, que é um conceito grego, falando sobre essas questões que nós temos principalmente ligadas ao ego, de sustentação de que pode fazer todas as coisas, de que em alguns momentos não necessita da parte espiritual, de Deus e por aí vai, tá? Tem tudo isso aí, tá? Então, mas esses sofismas e argumentos, eles estão muito dentro de nós. Onde? Na mente. O quê? Nos impossibilitando de alcançar o sucesso juntamente com Deus, né? Junto com Deus, em relação a estarmos espiritualmente elevados. Então, tá aí. Então, substituindo. Vamos lá. Próximo. O próximo. Medite diariamente na palavra. Salmo 1º. Salmo primeiro, tá comigo. Eu vou Então, vamos colocar agora lá. para você aí, eu consegui pegar de volta. Beleza. iPhone. Pronto. Você tá falando e ninguém tá te ouvindo, Marcelino. Toque para falar. Alô, estão me ouvindo? Perfeito. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Pessoal, esse capítulo 1 de Salmo aqui, ele é fantástico, tá? Porque, assim, tem muita coisa aqui que um dia a gente vai estudar. Só o Salmo primeiro, o Salmo 145, o Salmo, o Salmo 37, o Salmo 16, tem muita coisa legal aqui. Por quê? Está um pouco codificado algumas coisas. Não é assim tão simples essa leitura, é mais profundo, tá? Pelo contrário, seu prazer está na lei do eterno, né? E medita na lei dia e noite, tá? Ele é como, veja, ele é como presente, não é passado nem futuro, é presente. Ele é como árvore plantada junto a riachos, que dá o seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no dia do julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios há de perecer. Então está aqui, Salmo primeiro, tá? Vamos lá. Próximo. Eclesiastes o quê? 4? Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Busque apoio de pessoas de fé. Pode ler.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ok, a importância de ter sempre o quê? Alguém ao lado também. Mas qual era a frase que estava aí, Noise? Por favor, Bus- pastor? Busque apoio de pessoas de fé. Ok, perfeito, é Ficou isso aí. faltando um, Marcelino, que é o Que Filipenses é o 4:6. último. Na verdade, E era o esse 4. é o seu. É, era o 4, Filipenses 4:6 lá. Não Ok. andeis, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em Uhum. tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Ok. Agora, rapidamente, para a gente fechar, pessoal. 1 Reis, capítulo 18. Aqui Versículo na 20. apostila tá. Ah, tá bom. Isso. Qual que é o versículo? 18, 20, perdão. Capítulo 18, 20. Posso ler? Álvaro? Então, Álvaro, eu vou ler aqui para gente, porque eu vou ler o texto um pouquinho maior. Tá, pode ler. Amém. Vamos lá. Todos abriram aí? Tá aí, ó. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. É esse o texto? Tá certinho? Tá, perfeito. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando, né? É aqui na versão aqui, né, da Bíblia de Jerusalém, claudicareis de duas pernas, ou seja, até quando tereis dois pensamentos, tá? É o que a gente está tratando. Se o Eterno é Deus, seguiu. Se o Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar resposta. Por que o povo não pôde dar resposta para Elias? Porque eles estavam contaminados em seu entendimento, certo? Eles, ora, viam Deus, de Abraão, Isaque e de Jacó, como Deus supremo, e ora viam Baal como um Deus também. Só que a gente olhar esse cenário aí, nós vamos ver que vai haver um embate aí, tanto do Elias com os profetas de Baal, mas já está 3 anos sem chover em Israel. Então, eles estão aguardando o quê? A provisão divina sobre eles. Ou seja, imagina 3 anos sem chuva, sem nada, o nível de ansiedade, o nível de preocupação de todos os lados do povo, em sustento e tudo mais, tá? Porém, isso é causa deles mesmos, porque eles estão cocheando sobre dois pensamentos. Eles estão entre um pensamento e outro pensamento. Se muitas das coisas na sua vida estão assim, ou acontecem, ou ficam assim de vez em quando, é porque muitas das vezes você está entre dois tipos de pensamentos. Uma hora confia, uma hora não confia. Uma hora acredita, uma hora não acredita. Uma hora tem fé, uma hora não tem. Há uma inconstância. Olha o que o Elias vai fazer. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: Sou o único dos profetas do Eterno, fiquei enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos dois, diga assim, ó, eu preciso, diga para você, eu preciso derrotar os 450 profetas de Baal na minha mente. Ou seja, eu preciso detonar isso, tá? Preciso detonar isso. Como que a gente vai detonar? Olha só. Dê-me 2 novilhos, que eles escolham um para si, depois esquartejá-lo, coloquem sobre a lenha, se leem por fogo. Preparai outro novilho, eu colocarei sobre a lenha ali, e a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis, pois, o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Eterno. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Olha só, todo o povo respondeu, está bem. Olha que legal. Então veja, é um desafio daqueles, né? A quem responder por fogo, imagina, você está no meio da praça de Campo Grande, né, e fala com alguém, ó, Deus,
O fogo que cai do céu é Deus. Pô, fica fácil, né? Se eu ver o fogo caindo do céu, acreditar que Deus existe. Só que Deus já existia no meio do povo há muito tempo. Deus já existe na tua vida há muito tempo. O que Deus já fez por você? O que Deus já manifestou na sua vida? Então, a questão aí da nossa reflexão é: vale a pena estar cocheando entre dois pensamentos? Vale a pena? Veja, o povo aí está dominado por uma cegueira espiritual. Elias disse aos profetas: escolhei para vós. Ah, tá. Pá. Eles tomaram o novilho que lhe havia dado e fizeram em pedaços, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: veja, Baal responde, mas não houve voz, nem resposta. E eles dançavam dobrando o joelho diante do altar que tinham. Dançavam diante do altar que tinham feito ao meio-dia, tá, ok. Então, ou seja, da alva até o meio-dia. Bota aí 6 horas aí, invocando o nome de Baal e nenhuma resposta. Vamos ver o texto aí que Elias dá uma zombada da situação, né? Ele fala, o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar ocupado com algumas questões e tal, né? Dá uma zombada disso aí, porque ele sabe, ele tem confiança, ele tem fé absoluta de quem é o Deus a quem ele vai invocar daqui a pouco. Tem certeza absoluta que ele vai responder. Só que essas questões aí, ó, de 6 até meio-dia, né? Está relacionado o quê? A essa questão do quê? Dessa manifestação não acontecer com os profetas de Baal, por conta justamente do que a gente está trazendo para a nossa vida, que mesmo você, veja, como é que eu vou explicar? O que mais você quer na sua vida é o que mais você tem que descansar. Pronto. O que você quer mais na sua vida? Ah, eu quero isso, isso. Já falou com Deus? Já. Já estabeleceu isso no reino espiritual? Já estabeleci. Agora o que você faz? Descansa. Os caras não descansam. Eles ficaram 6 horas invocando aquilo que eles queriam. Quem invoca aquilo que quer constantemente nunca tem. Desculpa, vocês me amam ainda, né? Então, quem invoca aquilo constantemente nunca tem. Se você invoca, Senhor, eu quero sair das dívidas. Senhor, eu quero sair desse problema. Senhor, eu quero. E coloca-se isso no que eu quero, eu preciso, eu necessito, eu não sei o quê. Você sempre vai necessitar, você sempre vai precisar, você sempre vai ter problema. Agora, quando eu coloco estabelecido, está estabelecido, está feito, eu já venci, eu já concluí. No mundo espiritual, eu já recebi a resposta e ponto. E vai embora, descansa. Eu mudo o meu nome se a coisa não acontecer. Agora, enquanto você tiver, estou coxando em dor pensamento, será que vai vir a resposta? Será que realmente vai acontecer? Será que eu não sei o que é o que eu estou fazendo aqui de analogia em relação a esse texto. Agora, pegando. Então disse os profetas de Baal, ele zombou, gritou, papapá. Quando passou o meio-dia, versículo número 29, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda, ó, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção, certo? Quem transmite carência para o mundo espiritual, o que recebe? Carência, certo? Se você está carente de algo e transmite isso constantemente, mais carência vem. Se eu transmito aquela carência, aquele problema e descanso, ok. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo se aproximou dele e ele restaurou o altar que o eterno fora demolido, tomou 12 pedras, segundo o número de 12 tribos, e ok. Tá. Fez ao redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente, empilhou lenha, esquartejou o novilho, colocou sobre a lenha. Depois disse: enchei 4 talhas de água, entornai sobre o holocausto, sobre a lenha. E ele disse: fazei-o de novo. E eles fizeram. E acrescentou: fazei a terceira vez. E eles fizeram. Ou seja, ele encharcou o altar de água. A quantidade de água aqui
E o número de litros de água, quando a gente contabiliza isso em hebraico, sabe qual é a palavra que sai aqui? Mente. O que que o Elias está tentando fazer ali? Ele está tentando trazer uma mudança de mente nas pessoas. Então, olha só, ele prepara isso tudo, e aí então ele invoca o nome do Senhor, o fogo cai do céu. E o texto diz que o fogo cai de uma forma tão forte que lambe toda a água, seca toda a água, queima todo o holocausto. Perfeito. Olha só. Aí ele diz, ó, disse Elias a Acabe, versículo 41, depois do que acontece, sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao Monte Carmelo, prostrou-se em terra, pôs o rosto e os joelhos no chão, e disse ao seu servo, sobe e olha. Ele ia, olhava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era 7 vezes, que era o tempo que tinha que ser feito, e então ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e vem sinal de grande chuva sobre Israel. Tá? Isso é profético. Quando, isso é coisa básica de escola, quando a água ela é consumida pelo calor, o que, que acontece? Evapora. Quando evapora, desce depois em forma de chuva. Se você quer que as coisas aconteçam, já a gente aí findando o ano gregoriano, né? Indo talvez para coisas, trazendo para nós energias positivas, né? Você precisa tacar fogo, fogo, nessas limitações, tá? Deixar essas limitações evaporarem e retornarem em forma de milagre através de chuva, ok? Então, hoje, nessa aula, né, que eu quero deixar para vocês aqui, descanso. Descansar no Senhor e esperar que a boa mão da providência esteja sobre você constantemente. Amém? É isso. Amém. Amém. Palavra tremenda. Glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Amém. Você ora por nós para a gente encerrar? Oro sim. Agora, o que que eu faço aqui para ver o negócio? Ah, tudo bem, tá todo mundo aí, né? Tá. Vamos lá. Senhor, Deus de poder e glória, louvamos o teu nome por essa noite. O Senhor é tremendo. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande. E não existe nada mais poderoso existente no céu, na terra, no universo. O Senhor controla todas as coisas. E quando dizemos que controla tudo, o Senhor controla a nossa vida também. Te somos gratos pelo ar em nossas vidas. Somos gratos pelo ar em nossos pulmões ao acordar de manhã, ao abrirmos os olhos, ao levantarmos da cama, ao termos o nosso dia. Somos gratos por tudo. Ainda que os momentos sejam difíceis, te somos gratos, porque estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos melhorando a cada dia. O Senhor é bom em todo tempo. Sim, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor trabalha para aqueles que confiam, que em Ti confiam, e nós confiamos em Ti. E colocamos diante de Ti a nossa vida nesse momento. Investiga o nosso coração. Investiga o nosso entendimento agora. Essa área do entendimento, uma área de batalha constante. É a batalha da razão. É a batalha de quem sabe mais. É a batalha de que eu consigo, eu posso. Eu vou sozinho. Não. Nós dependemos de ti. Mas nós cremos que ao colocarmos em tuas mãos o nosso entendimento, todas essas conexões negativas estabelecidas, dos nossos achismos, das nossas dúvidas, da nossa ansiedade, do nosso medo de ir além, tudo isso cai por terra nessa noite. Porque sabemos que o seu nome é poderoso e o seu nome tem fogo. E o teu fogo consome o holocausto. E a água do holocausto, que subiu do holocausto, virá sobre nós em chuva poderosa. Nós cremos piamente que a nossa vida está em ti e descansamos em ti de uma maneira
sobrenatural. Depositamos sobre o altar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todo o nosso medo. Depositamos no altar. E que o teu fogo desça do céu. E que isso seja transformado em chuva de bênçãos em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Louvamos o teu nome e te engrandecemos. Em nome do teu Filho, o Cristo. Amém e amém. Amém? Amém. 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 Então é isso. Amém. É isso aí. Eu vou Quem tirar vai uma tirar fotinha foto? nossa. Eu mesmo vou tirar. Quem Então puder tá. aparecer a carinha aí, senão não tem problema não. Tira o meu? Tem? Acho que é a palavra que todo mundo precisava. Vamos lá. Todo mundo dando tchau. Top, gente. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pela Não. presença. Boa noite Que a a gente todos. consiga Forte abraço. descansar em nome de Jesus. Amém? Confiar. Deus abençoe vocês, pessoal. Bom Até restante de semana. beijo. Boa noite. Beijo. Boa Deus noite. Olha esse chocolate aí, hein? Ó. Marcelino, termina a gravação aí, fazendo um favor. Tá gravando até agora? Tá. Só encerrar a Acho que gravação. Uma Tá de bem. ótima não, aula. já tinha Não, parado desde a hora que eu saí. não tinha não. Ainda tá gravando. Meu Deus. Não tem problema. Senhor, cobre agora. Deixa eu ver aqui, Você vai gravando. Não continuar, fala lá. né? Tem uma Pra gente poder pré-gravação. conversar.